Salve, salve pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar com a Karina, que é estudante de psico. Ela vai contar um pouco da história dela, da trajetória, sobre os aspectos bons e ruins da vida dela acadêmica. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Henrique. Para começar, eu gostaria que tu começasse contando sobre onde é que tu estuda, qual é o teu semestre e a tua idade, por favor. Meu nome é Karina, né? Como já me apresentou. Eu estudo psicologia na PUC, na PUC-RS, e atualmente eu tô no 9º semestre. Da onde é que surgiu essa vontade de fazer psicologia? Durante a escola, por exemplo? Se foi alguma matéria específica ou tinha alguém da família? Eu não ia fazer psicologia, né? Eu sempre tive o curso em primeiro lugar, que eu achava que era, né? Música, né? Porque eu sou violinista desde os meus 2 anos de idade e a minha Que família inteira é massa! música, né? Era sempre muito esperado de mim também fazer música, assim, né? Enfim, eu sempre participei de orquestra do Rio Grande do Sul aqui, né? Sim. Sempre me apresentei um monte. Até que uma prima minha, que mora em Londres também, ela é osteopata. E ela começou a trabalhar com crianças autistas, né? Porque ela estava desenvolvendo um PhD e ela começou a notar uma ligação. Uma breve. O que é osteopata, osteopatia? Osteopatia que basicamente cuida dos ossos, assim, né? Enfim, e ela começou a desenvolver uma tese ali sobre isso. E ela sempre vinha falar comigo, né? Por criança aqui do autismo, né? E eu ouvindo ela, e eu comecei a me interessar e me apaixonar pela área do autismo. Eu acho que eu quero trabalhar com isso na minha vida, né? Tanto é que meu TCC atual é sobre crianças autistas. Continuou, permaneceu desde E então. Bah. permaneceu, assim. Claro, eu fui descobrindo muita coisa na faculdade depois, mudando de ramo, assim, né? Mas o que me Sim, fez entrar foi essa paixão que eu tinha por crianças autistas, e eu comecei a estudar muitos outros transtornos, a partir disso, transtornos do neurodesenvolvimento, assim, né? E aí eu tava prestes a começar a faculdade, eu tava fazendo vestibular, né, pra faculdade de música na URGS, tava passando pelas etapas, assim, já tava acho que na segunda, só faltava o vestibular, assim, pra eu sim, passar. Cancelei tudo, desisti de tudo, eu disse, meu Deus, eu acho que eu quero alguma área da saúde pra poder estudar com tudo isso, né? Porque eu não tinha tanto conhecimento, assim, né? Não tinha tanto sim, acesso ao que se faz dentro da psiquiatria, psicologia. Eu tava muito confusa, né? Eu não sabia para que caminho seguir. Enquanto isso, sim, enquanto estudava para não fazer nada nesse meio tempo, eu começava a estudar, né? As áreas da saúde, o que eu queria. E aí eu comecei a conectar os pontos, né? Ler sobre a psicologia e entender que todos esses transtornos, né? Tudo isso cabia dentro da psicologia. sim. E aí, quando eu descobri, eu parei o cursinho na hora, disse, já sei que faculdade que eu vou entrar, né? Vou entrar na psicologia. E a questão de ser na PUC, Uhum. teve alguma característica que influenciou? Pois então, eu acho que é muito legal isso que essas entrevistas que tu tá fazendo, assim, esse projeto maravilhoso, porque eu não tive nenhuma orientação, né, na época, eu entro na PUC, na URGS, na UFSPA, eu não Sim, sabia a diferença entre cada uma, sabe, eu lembro que eu tinha alguns contatos na época, e sim, aí eu fui tentando catar pessoas, assim, né, para me dizer para que lado eu vou na faculdade, porque eu também não claro. tinha noção e não tinha acesso para eu saber a diferença de cada uma, né? Tem cadeiras, assim, que existem na PUC que não vão existir noutra, e é por isso que eu gosto muito da PUC, na verdade, até puxando um pouco o saco da PUC, sim. Não, mas tá certo, eu já ia te perguntar Não, o mas eu realmente diferencial puxo o saco. Eu sou depois. apaixonada pela PUC, essa é a Ah, verdade, que assim. coisa Eu boa. escolhi, se eu soubesse agora o que eu sei, eu escolheria o mesmo caminho. Boa. Porque a PUC, ela tem um viés generalista, então ela passa por tudo, né? Então ela tem Uhum, cadeiras de várias áreas da psicologia diferentes para tu poder conhecer. Então tem entendi. psicanálise, né? Tem a TCC, tem terapia de família, que é a sistêmica, e tem várias, tem social também, passa por tudo assim, né? E como é que são as cadeiras, então, puxando aí para PUC? A aula é dinâmica ou se a psicologia puxa muito pela pesquisa também, é uma aula mais teórica? Assim, nos 3 primeiros anos de psicologia é bem grade, assim, sabe? Tu começa a psicologia com muita cadeira, assim, se eu não me engano, desde o primeiro semestre até metade do curso de psicologia é a tarde inteira, assim, começa acho que é 1 da tarde a aula e termina às 7 e pouco, assim, tipo, todos os horários bem certinhos, assim, Sim, sabe? Não. Então, no início, a psicologia é isso, é teoria, né? Tu não tem como pisar na prática, assim, antes de pegar a teoria, é impossível. Eu enxergo a PUC, assim, com professores muito bem qualificados, assim, né? Quando a gente sai da PUC, a gente consegue enxergar melhor, assim. Até para dentro da pesquisa, né? A PUC tem muitas áreas, até o Instituto do Cérebro ali. Inclusive, eu também faço pesquisa ali. Eles têm bastante conexões, assim, sabe? Os professores. sim. E aí, E se é dinâmico ou não, vai depender do professor, né? entendi.
como todas as universidades do mundo, vai ter sempre aquele professor que tu não vai gostar, que sabe que ela vai ser uma droga, e isso é normal, isso é universal, assim, ninguém escapa. Mas também Sim. vão ter professores muito, muito bons, sabe? É bom se informar para saber escolher na hora da grade, assim, né? Porque tem cadeiras com 3 professores, então dependendo do horário, tu vai pegar um ou outro, né? Sim. E sabendo disso, tu pode se dar bem melhor na faculdade, assim, se tu estiver ligada nesses professores. Karina, me conta que tu disse que faz parte de um grupo que é extracurricular, no caso. E se tu puder me contar É, sobre os outros também, as outras opções que existem de grupo de pesquisa, não sei se tem empresa júnior, uhum. enfim. O pessoal sempre entra na psicologia, assim, com uma visão de que a pessoa só numa sala, é só clínica que existe, assim. Mas, na verdade, a psicologia, ela tá dentro de qualquer coisa hoje em dia, assim, sabe? Se eu quiser, eu posso Aham. trabalhar dentro de uma prisão, posso trabalhar na área jurídica, posso trabalhar dentro de escola, dentro do hospital, dentro de uma empresa. Então, assim, a psicologia está em muitos, muitos lugares, né? Antes é legal explicar, assim, como é que funciona, né? Que eu falei que os 3 anos primeiros são bem teóricos, né? Aí Aham. tem umas cadeiras que tem mais atividades práticas, mas tudo dentro da universidade. Aí, a partir do 5º semestre, que começam as práticas, né? Então tem a primeira prática obrigatória. São todas obrigatórias, tu não pode passar sem prática. Que vai ter seleções, né, com clínicas e locais. E aí os 2 últimos anos da faculdade, que são 5 anos no total, os 2 últimos são práticas. É só prática obrigatória, né? Entendi. Então, tu pode escolher prática clínica, que é o atendimento clínico, que todo mundo conhece, né, com paciente. Tem atendimento, por exemplo, que é hospitalar, psicologia dentro de uma empresa, né? Aí depois tu fica livre, assim, é obrigatório tu ter as horas, né? Tu tem que escolher, tipo, uma empresa pra ficar os 2 anos? Ou tu pode ir mudando? Não, tu pode mudar. Ah, Tu tá. pode mudar, assim, né? Posso ficar um ano numa e se eu quiser ir para outra, né? Eu, no meu caso, assim, eu comecei no primeiro ano fazendo psicologia hospitalar. Então, eu estava trabalhando no Santa Casa, na parte de neurologia e neuropsicologia. Máquina. Então, eu fazia atendimento com as pessoas que tinham AVC, assim, que é uma parte da psicologia que é mais ligada a neuro, assim, né? Ah, Aí depois eu decidi mudar de área, vamos conhecer outras, né? Que aí eu comecei a clínica, que eu agora tendo pacientes na clínica, né? E aí sim. foi a paixão, me encontrei. Daí a gente vai se encontrando, né? É bom variar. Uma coisa que a PUC é muito massa, assim, é que ela deixa tu variar, tu escolher, assim, né? Sim. Então, eu sugeria a todas as pessoas que fizessem psicologia, assim, se atirem em lugares diferentes, né? Não fiquem no mesmo, a não ser que vocês estejam completamente apaixonados, assim, sabe? Não queiram Sim. sair, ok, Experimenta. né? Mas experimentem, né? Que nem tá falando de atividades, assim, extra, por exemplo, né? Tentem pesquisa, né? Tem vários grupos de pesquisa dentro da PUC, também fora da PUC, né? Vocês podem escolher, quero entrar num grupo de pesquisa da URGS. Pode, Dá? tranquilo, assim, tu Não não... sabia que tinha Super, essa super, possibilidade. super tranquilo, assim, tu pode se mover em extra para qualquer coisa, assim, né? Claro. Grupo de pesquisa principalmente. E tu chegou a Também, participar também de algum grupo? sim, eu tô num grupo de pesquisa que daí é do Instituto do Cérebro, Ah, tá. O que que tu faz tinha parte da falado PUC, antes. assim, é, Ah, tá. é. Aí eu tô fazendo parte do grupo de pesquisa, sou bolsista lá. Só pra pontuar aqui, os estágios obrigatórios são os últimos 2 anos e antes também tem 6 meses lá no início. Assim, é dividido os 3 últimos anos, tá? 2 estágios de 6 meses, que são bem Ah, tá. específicos, assim. Um que se chama estágio de psicopatologia, que é para tu Entendi. aprender a dar diagnóstico, né? Que tu não atende, tu só observa atendimento, faz triagem, né? Então tem um acompanhamento bem preparado, assim, aulas teóricas, né? Dentro, sei lá, de clínicas ou hospitais. Então é mais na observação, assim, tu não sai atendendo, porque ainda Sim. a faculdade não enxerga que tu tá com preparo para atender. Depois desses 6 meses, né, nesse terceiro ano ali, tem mais 6 meses, que aí é obrigatório tu fazer na PUC, que é o estágio do Ah, SAP, tá, tá, que é tá. dentro da PUC mesmo. Que é aí de Saquei. avaliação psicológica, que é a primeira vez que tu vai fazer uma avaliação sozinho, assim, é tu com o paciente na sala pela primeira vez, assim, né? Que é muito bacana, a experiência, assim, da primeira vez. E aí Sim. depois são os 2 anos obrigatórios, que daí tu pode escolher o que tu quiser. Perdoa pela indiscrição, mas esses estágios são remunerados ou varia muito assim Aqui eu tenho uma crítica e não é a PUC, assim, ó, é todas as no faculdades de mercado? psicologia. Não, é o mercado da psicologia, assim. Sim. Todos os psicólogos ficam muito, muito revoltados com isso, assim. E não é só psicologia, a área da saúde tende a ser mais assim, né? Sim. A gente não ganha nada, um centavo, e a gente atende a paciente normal, Trabalho é normal. trabalha normal. Sim, quando eu tava no hospital, assim, tinha dias que, por exemplo, no dia eu sou obrigada pela faculdade a ficar 4 horas, depois eu não posso mais. Às vezes apareciam umas demandas assim, urgente,
toca o telefone, né, dá o bip ali, não posso sair do hospital. Claro. Vou correndo pra UTI, pra onde tiver acontecendo problema, e tenho que ficar. Às vezes eu ficava, assim, o dobro de horas de carga horária, né? E Sim. realmente não tem remuneração nenhuma. A única remuneração que tu consegue dentro da psicologia nos estágios é tu fizer área empresarial, por exemplo, entrar dentro de uma empresa, na área de RH. Como é que tu vê o mercado agora? Para o pessoal que tá entrando, o que tu acha? Que tem bastante oportunidade ou tem muito psicólogo? Eu acho que tem muita gente que precisa. O problema não é o quanto de psicólogos tem, porque eu acho que não tem nenhum suficiente para a demanda que atualmente teria, né? Eu acho que é um mercado, às vezes, que ele ficou estagnado, assim, né? Na verdade, tem muita procura, muita demanda, mas o problema é que dentro da psicologia tem, de certo modo, assim, um pouco de conservadorismo, assim, né? De como tu tá ali para os pacientes, né? Então, como é que eu vou Sim. captar esses pacientes, por exemplo? Às vezes é muito no boca a boca, né? E às vezes tem psicólogos que se formam que acabam demorando para conseguir atender pacientes, né? E a remuneração às vezes é um pouco baixa, Sim. mas isso não é pela psicologia, assim, é mais por como foi construído esse mercado e como tu tá ali, parte ativa, né? E agora tá vindo uma modificação muito grande da psicologia depois dessa pandemia, assim, né? Que é Sim. uma coisa que, inclusive, eu tô tentando participar ativamente dessa mudança, assim, né? Que a Online? gente, Na terapia online? não só da terapia online, mas também da parte de estratégia e marketing digital, por exemplo, para psicólogos, né? Desse posicionamento, né? De tu Tem aparecer sites, né? nas redes sociais, sim, de tu entender um pouco mais sobre toda essa questão, assim, né? Porque às vezes quando a gente entra numa faculdade, né? Eu não falo só da psicologia, várias outras, assim, né? Tu fica especialista numa área, mas e Sim, o resto, né? Às vezes a gente não entende a importância de estudar também outras questões, assim, né? Como claro. posicionamento de marketing, né? Estratégia para tu captar clientes. Então, tem essa questão que fica em falta na psicologia, mas que já tem uma galera, assim, que a gente chama de a nomenclatura, assim, de psicólogos do futuro, né? Já tem essa nomenclatura rondando por aí, que são os psicólogos que estão se posicionando de forma diferente, assim, né? Que Sim. querem usar mais a tecnologia dentro da psicologia. Onde é que tu se encaixa nessa questão de utilizar os meios digitais, como tu falou? Tu tem o teu Uhum. projeto, eu gostaria que tu contasse um pouco dele, como ele se desenvolveu ao longo da pandemia. Sim, acho que é legal contar primeiro como tudo começou, né? Pra saber o que que é Por isso. favor. Chegar até o que é hoje em dia isso. Então, no início da pandemia, eu e minha sócia Ana, a Ana também estuda psicologia na PUC, né? Nem tinha dado nada aqui no Brasil de pandemia, quarentena, não existia, assim, né? Tava todo mundo seguindo a vida normal, né? E a Ana, volta e meia, vinha falar comigo, né? Olha só, tu viu o que tá acontecendo lá e tal. E a gente via que o negócio estava se aproximando, estava vindo. E nessa época eu estava trabalhando no hospital. E no primeiro dia que o coronavírus veio para Porto Alegre, eu estava no hospital. Era o quarto, assim, eu tinha minha sala no hospital e bem na frente era o quarto que estava o cara com corona. Primeira corona, sintoma de corona aqui em Porto Alegre. Aí eu disse assim, amiga, chegou, né? Pelo amor de Deus, chegou. Eu tava Tu nervosa, soube assim, né? antes. Porque ninguém sabia muito, uma movimentação no hospital, vi uma correria, assim, todo mundo falando, né? Ana, chegou aqui, não sei o que, tá. Será que vai acontecer a mesma coisa que tá acontecendo lá, né? Vai ficar todo mundo trancado, não sei o que. Vai, imagina a saúde mental nisso tudo, né? Meu Deus, imagina. E a gente começou a discutir sobre isso, assim. Os dias foram passando, né? As coisas foram aumentando, a galera começou a passar uma para outra, o corona, né? E a gente viu que ninguém tava falando sobre saúde mental. Tudo sobre a saúde física, né? Os sintomas do corona, aquela Claro. coisa. E a gente pensou, tá, mas se estourar aqui, se vier a quarentena pra cá, todo mundo ficar dentro de casa, assim. Antes de estourar a quarentena, a gente começou a perceber um comportamento muito comum de amigos, familiares, pessoas próximas, assim, né? Que por saber que eu era estudante de psicologia, né? Minha amiga psicóloga, aquela coisa toda, né? E a Ana também começavam a ligar pra gente de tô tendo uma crise de pânico, tô tendo uma crise de ansiedade, né? E Sério? muitas pessoas não sabiam o que elas estavam tendo. Tipo assim, tá alguma coisa estranha comigo, me ajuda, né? Eu era assim, tá, calma, né? Ajudando a pessoa a lidar com a situação. Sim. E tu tá tendo uma crise de pânico, tu tá tendo uma crise de ansiedade, é isso que tá acontecendo contigo. Quando, sabe? Então, a gente começou a conversar e disse, não, vamos fazer alguma coisa aqui que a gente pode fazer, como é que a gente pode ajudar, né? Vamos criar o Instagram. Aí, tá, vamos lá. No mesmo dia a gente pegou, criou, sem saber porcaria nenhuma, essa é a verdade. Assim, não sabia nada de design, assim, a gente tava na especialidade, sabe? Sem saber sobre outras áreas, sobre outros assuntos, né? Quarentena em Paz nasceu com o Sim. propósito de ajudar as pessoas a lidarem com as situações dentro da quarentena. Então, desde a primeira semana de quarentena, a gente passava técnicas da psicologia, né? Práticas. O que eu posso fazer se eu tiver uma crise de ansiedade em casa? Porque a gente Sim. via que tinha muito conteúdo, assim,
de psicólogos nas redes sociais, mas eles eram muito vagos, não tinha nada prático que realmente ajudasse, sabe? E a gente pensou, não, vamos fazer diferente, eu quero ajudar de fato, né? Eu tenho muita ferramenta da psicologia para trazer e vamos trazer isso. E aí que nasceu o Quarentena em Paz. Eu queria saber se tu acha que existe um perfil de um aluno de psicologia, algo que a pessoa tem que curtir fazer ou tem uma determinada personalidade. De certo modo, tem perfis para qualquer área, assim, né? Sim, Mas eu acho que não especificamente a psicologia, porque hoje em dia tá muito amplo o que tu pode fazer dentro de cada coisa, assim, né? Então eu posso, tá, ter psicologia, mas eu não gostei de atender na clínica. Isso acontece. Muitas pessoas acabam vendo que, cara, não dou para atender na clínica. Mas aí se acham dentro de uma empresa, tem gente que se acha em pesquisa, tem sim, gente que se acha, assim, trabalhando numa área jurídica, né? Então tem sim, muitas áreas, né? Até uma área ali que eu comentei sobre a neuropsicologia, que é sim, uma área mais médica também, assim, né? Então, que tem a ver com a parte neuro também. Então, sim. por isso que eu digo experimente, né? Mesmo que tu, acho que eu não vou gostar. Não, vai lá e vê primeiro, né? Mas aquela questão que tu falou que no início é teoria, né? Ler e É, tal. A é pessoa não bastante. tem que, talvez, gostar de ler ou mais dessa questão de pesquisa e tal. Então, não, eu acho que Tu não, acha que não? né? Claro, é mais fácil pra pessoa, porque assim, ó, tu vai ter que ler na psicologia e bastante. Eles dão Sim, muito material pra ler. Eu vou falar por experiência própria, assim, tá? Eu não era uma, eu sempre gostei de ler, mas nada demais, assim, eu nunca fui uma sim. leitora, né, na minha vida, assim. E eu comecei a ser por causa da psicologia, de tanto que eu tive que ler, eu comecei a pegar gosto. Tu não precisa entrar gostando de ler. Pode ser que tu saia gostando de ler, né? Que nem aconteceu comigo. Gostar de ajudar outras pessoas ou, sei lá, do convívio social. Eu vou falar um segredo sobre a área clínica da psicologia. Conta aí, Ela conta aí. tende a ser muito solitária. As pessoas acham que é uma coisa muito social, mas é o contrário. É uma área um pouco mais solitária, porque só imagina a cena, né? Tu não tá ali pra simplesmente bater papo, conversar com alguém, falar de ti. Não, Sim, tu vai ajudar alguém. E tu vai o tempo inteiro, dentro de uma hora, é assim, ó, os livros que passam pela tua cabeça, teorias, tudo que tu passou na vida, assim, né? Ligando os pontos, fazendo a pergunta correta para que possa conectar os pontos da pessoa, né? Então, é tudo em volta de uma pessoa, assim, né? E tu fala com ela dentro de uma sala, depois ela sai, depois entra outra pessoa, e essa pessoa sai. Então, tu tá sempre em função das outras pessoas, né? Dentro da área da sim. psicologia. Pelo menos na clínica. Se eu for pra dentro de uma empresa, ser sociável, ter essas características é muito importante, né? Claro, é muito bom tu ter habilidades sociais, né? Até pra tu estabelecer uma boa relação com o teu paciente, né? Tu ser uma pessoa que, cara, os dois se identificam, né? O paciente acabe gostando de ti, gostando de fazer terapia. Porque uma das coisas mais importantes é a relação terapêutica, né? Então, como se dá essa relação entre os dois. Então, realmente, se tu não tiver muitas habilidades sociais, não é que tu não possa fazer psicologia, muito longe disso. Existe uma parte da sociedade que eu acho que tem ainda um preconceito, um pé atrás com a Uhum. psicologia. Tu encontra ainda esse tipo de pessoa, tipo, que, sei lá, fala mal da profissão, ou diria que nunca iria, sei lá, pagar pra alguém. Bastante, inclusive, assim. Até na própria clínica, às vezes vem uma demanda, assim, por exemplo, de um paciente, uma criança, né, que vem para terapia. E aí o pai não, nunca, a mãe vem, mas o pai nunca aparece na sessão porque psicologia é uma bobagem. Assim, não é tão frequente assim, mas isso acontece. Tem vários mitos, assim, que existem ainda na sociedade, né, e não é só sobre, psicologia não funciona, né, que Sim, hoje em dia a psicologia é uma ciência, né, existe uma base científica muito grande por trás e sempre está existindo pesquisas, né, e tem muitos mitos, assim, né, eu vou dar um exemplo, né, que isso aconteceu bem no início, com o Quarentena em Paz mesmo, que muitas pessoas começaram a querer buscar terapia e pedir indicação pra gente, né? Pediam pra gente, dizer, a gente é estudante e tal, mas a gente pode preparar uma lista, te indicar pessoas que a gente confia, né? E várias pessoas às vezes nos falavam assim, mas eu quero um psicólogo que fale. Aí eu dava risada, assim, mano, como assim psicólogo que fale, né? Porque as pessoas têm muita ideia de que, assim, psicólogo é aquela pessoa, assim, que tu entra na salinha, ele tá de óculos ali, acho que, um blazerzinho, todo retinho, assim, né? manda tu E deitar aí, no divã. manda deitar no divã, fica quieto e você tem que Aham. falar a sessão inteira, assim, né? Então, muitas pessoas têm essa imagem gravada e, na verdade, tem nada a ver, né? Na verdade, é Sim. muito de psicólogo, assim. E tem alguma dúvida recorrente, além dessa que tu falou, do psicólogo falar? Ou algo surpreendente, assim, que te chamou a atenção durante esse um ano aí de
de Instagram? Olha, Nada que vem à mente. não, na verdade me veio uma coisa agora à mente, assim, algo que pode ser surpresa pra mim e eu acho que pra muitas pessoas dentro da psicologia também. Que a gente via vários comentários às vezes rolando lá na página, assim, assim, eu faço terapia, né? Vou pra um psicólogo. E quando eu vi a descrição, não era de um psicólogo, era tipo assim, de um hipnoterapeuta, era de um terapeuta holístico que trabalhava com florais. Que isso é uma coisa muito diferente da psicologia, muito diferente, assim, é outra área, outra questão, assim, né? Sim, Psicologia é uma área totalmente científica, né? Que a gente fala hoje em dia de psicologia trabalhada em evidências, né? sim. Então, que tenham base científica, evidências científicas. Se tivesse uma dica pro pessoal aí que tá estudando dos cursinhos ou tá no final do ensino médio e pensa, tem entre as suas opções ali a psicologia, o que que tu diria pra eles? Eu já Experimente. falei sobre. Experimentem, eu falei 500 vezes, mas falaria de novo, né? Experimentem. Mas a questão é, não importa a faculdade que tu entrar, né? Todas essas faculdades são boas. A URGS, a PUC, né? O Rio Grande do Sul em si, ele é muito bom na psicologia, né? Às Que vezes a bom. gente tende a idealizar, né? Sempre o lá fora é bom, né? Só que aqui o Brasil é muito bom na área da psicologia, mesmo assim. Simplesmente se experimentem, né? Se eu entrei na URGS e eu vi que não tem cadeiras, assim, da TCC, que é Teoria Cognitivo-Comportamental, que é uma das áreas da psico, sempre tem eletivas, atividades extracurriculares, né? Eu mesma fiz atividades, estágio não obrigatório, assim, né? Tu pode Sim. fazer. Tu não teve nenhuma frustração, tu fala, claro, dos pontos positivos, mas ao longo da faculdade tu não teve nenhuma frustração, tipo, A PUC, tá? Uma frustração que eu tenho com a PUC, por exemplo. Vou abrir o jogo. Mas é isso aí, é tamo aqui pra isso. no final de curso, tá? Eu acho que pode ficar um pouco encher linguiça, assim, sabe, né? Ter cadeiras ali que não são muito necessárias, assim, sabe? Que não vê muito sentido dentro da psicologia, sabe? E eu Sim. acho que não precisaria, eu acho que poderiam ter outras que seriam melhores, assim. Então é mais sobre o final de curso que eu tenho de frustração, assim, né? Que chega até a desanimar um pouco. Aí na PUC tem a opção de fazer de manhã e de noite também. De manhã não existe Não psicologia. existe? Agora tu me lembrou de outra frustração quando eu entrei. Porque eu sempre fui uma pessoa de gostar de levantar de manhã, estudar de Matutino. manhã, assim, meu cérebro funciona. De Sim. noite ele trava. Era tudo pra mim estudar de manhã e não tinha essa opção. E eu não sei por que não é só na PUC. Que Até hoje eu não engraçado. entendo. É de Só tem tarde? tarde e noite. É, Ah, tarde e noite. Eu sempre optei tarde por conta, né, dessa minha sim. questão de ser uma ameba de noite, assim, né? O Não cérebro acostumou. trava total. Eu fiz um ping-pong aqui. Eu digo uma frase, uma palavra e tu rebate, né? Também com uma palavra. Tá, vamos tentar. Se tem Não, erro, a não. gente É tipo corta. uma cadeira tri da facul. Psicopatologia. E uma que tu não curtiu tanto. Psicologia social. Uma área da psicologia que tu gosta. Teoria cognitivo-comportamental. E uma surpresa que tu teve ao longo da graduação. A neuropsicologia. O que que tu descobriu que Freud não explica? Muita coisa dentro da TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental. Boa. Bom, você já respondeu, mas a última era psicanálise ou TCC? Que é TCC. Eu fui psicanalista uma época, assim, que eu comecei os estágios na psicanálise, inclusive, assim. E aí eu adorava a teoria, tudo, e aí, de repente, frustração. Puta merda, não me vejo aqui. Não vou atender, assim. E aí foi a frustração, né, de não me ver assim. Aí eu descobri a TCC, e aí eu me achei na clínica. Eu sou muito contra essa divisão. Sou muito contra, sério. Não, Eu acho os psicólogos se dividirem, assim, né? A psicologia já é frágil, se pensar em termos de sociedade, assim, né, de sim, mitos, e ainda tem que ter essa divisão de um falando do outro, assim. Existe isso, mas eu acho que muita gente tá mudando de mentalidade, assim, sabe? sim. De entender que são abordagens, né? Que o que mais importa é o terapeuta, é a pessoa, né? Que eu tô percebendo agora, acho que tem muita aluna, né, mulher no curso. Ou não é tanto assim quando se vê. Tem bastante mulher. Tem bastante mulher. Assim, claro, hoje em dia tem homem. Já não existiu homem dentro da psicologia, assim, né? Sim, Por ser considerada, assim, talvez uma profissão mais feminina, né? E hoje em dia tá se quebrando isso, assim. E tá tendo bastante homem dentro da psicologia, o que é muito bom. Até por identificação dos pacientes, né? Tem vezes que paciente, assim, eu me sinto mais confortável em ser atendido por um paciente homem, né? Isso mais identificação, relações claro. humanas, né? E eu acho que isso vem mudando, mas eu acho que ainda prevalece
mais realmente mulher dentro da psicologia. Mas é isso, a gente vai deixar o teu Instagram da Quarentena em Paz, né? Aqui embaixo pro pessoal achar. Te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Ai, obrigada. Eu adorei muito o convite, assim. E achei uma proposta muito diferente, muito legal que vocês estão trazendo, assim, sabe? Porque quando a gente tá ali no lugar, né, dos vestibulandos ali, a gente não sabe o que a gente vai fazer, pra onde é que a gente vai. A gente não tem orientação nenhuma. Tem muita gente que acaba até entrando em faculdade quando vê assim, ah, não era isso que eu imaginava que era, né? Então, às vezes, falta esse auxílio para as pessoas poderem entender um pouquinho mais, né? De ter esse conhecimento. E eu acho que é muito bacana o que vocês estão fazendo. Muito obrigado. É muito bom ouvir isso de ti. E é bem isso, na verdade, é dar esse auxílio que o colégio não dava, assim, mesmo. Nada, Era nada. muito matéria para ir bem no vestibular, no Enem, É, mas a gente isso. nem conversava sobre o futuro da profissão, né? O futuro, sei lá, a vida mesmo. Sim, uma coisa mega importante, assim, né? Que não é nem É, falado, eu acho. exato. É, os psicólogos, na verdade, às vezes traziam, mas era pouco debatido comparado às outras coisas, né? Sim. Então é isso, é ser o braço direito do estudante que a gente está tentando fazer e trazer a verdade também por trás do Uhum. conteúdo da Uhum. faculdade, que às vezes, né, Uhum. só mostra ali o pessoal sorrindo no campus, É, né? mas não É fala a verdade, verdade. muito verdade isso. Muito verdade. Tem frustração? Tem, sim, tem um monte. Tem, né? Não é comercial de margarina, família. Não, não é. Longe disso, sério. Todo mundo vai se emputecer com o mercado de trabalho, com a faculdade, né? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Muito obrigado mesmo por Então compartilhar tá. teu conhecimento. Imagina. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.